Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início a mais um estudo bíblico, né? Nós iremos ler um versículo de Romanos 9:1. Estou dizendo a verdade em Cristo. Não minto. A minha consciência, iluminada e estimulada pelo Espírito Santo, me testifica, né? Ninguém gosta, gente, de ser enganado, não é verdade? Não gostamos de propagandas enganosas, de conversa fiada, ou de relacionamentos falsos, pessoas mentirosas. Em nosso mundo, as pessoas costumam colocar um sorriso de plástico, sabe aquele sorriso falso? Eles já acostumaram com aquele sorriso falso, né? E dizer a todos que estão indo bem, enquanto por dentro está desmoronado. E é tudo uma ilusão, né? Como cristãos, costumamos acreditar que deveríamos nos sentir melhor do que nos sentimos, ou que é errado nos sentirmos de determinada maneira, de modo que escondemos os nossos sentimentos de nós mesmos. A gente até costuma com aquela dupla falsidade, né? Do que deveríamos nos sentir melhor do que e a gente acostuma com isso. Fingir ter fé quando estamos cheios de dúvida, fingir estar feliz enquanto estamos infelizes, fingir que tem dinheiro enquanto você não tem um tostão, isso aí é o que mais tem, tá? Fingir estar no controle e ter tudo resolvido, mas em casa, atrás das portas fechadas, somos pessoas completamente diferentes. Não queremos admitir que vivemos uma vida falsa, de modo que ficamos ocupados o suficiente para o quê? Suficiente para nunca termos de lidar com as coisas como elas realmente são. Podemos até nos enterrar na obra de igreja ou nas atividades espirituais, ou fazer caridade, qualquer coisa, como uma maneira de nos esconder de Deus. Ele está tentando nos mostrar a verdade, mas preferimos trabalhar para o quê? Para ele ouvi-lo, né? Então, muita gente vive tirando fotos, só sorriso, sorriso, e principalmente nas redes sociais, mas na realidade não é nada daquilo, né? A pessoa já acostumou com essa rotina, com essa vida falsa. Deus só quer que sejamos sinceros e verdadeiros. Não caiam na armadilha de pensar que todos os seus sentimentos estão errados. Ser uma pessoa de fé não significa que você nunca terá sentimentos negativos. Você é humana, isso vai acontecer. Sentimentos negativos ou incrédulos. Teremos sentimentos que precisamos ser tratados, mas podemos sempre exercitar a nossa fé em Deus e pedir a Ele para nos ajudar a não permitirmos que os nossos sentimentos nos controlem. A Bíblia diz que vivemos por fé e não por vista. Isso está em 2 Coríntios 5:7. Isso quer dizer que não tomamos decisões com base no que vemos ou sentimos, mas de acordo com a nossa fé em Deus e nas promessas que Ele tem para nós, para nos dar. Confie em Deus. Você precisa confiar que o seu verdadeiro eu, mesmo no seu pior dia, é melhor do que ser alguém falso ou falsificado com um sorriso de plástico. Faça a escolha hoje de ser sincero, genuíno e autêntico com Deus e com todas as pessoas que fazem parte da sua vida. Tem gente que acostuma tanto a ser falso, que ele não consegue ser verdadeiro. Ele entrou num mundo à parte, sabe? E ele absorveu tudo aquilo e ele não consegue mais ser ele mesmo. O dia que ele falar uma verdade absoluta, ninguém vai acreditar, né?
A Bíblia nos ensina a ser prudentes, e isso significa o quê? Sermos bons administradores também de todos os nossos recursos, viu, gente? No entanto, há vezes em que Deus se torna bastante extravagante com aqueles a quem Ele ama. Às vezes nos esforça, às vezes no esforço de não desperdiçar, podemos nos tornar totalmente sovina, a pessoa que tem miséria em tudo, né? Conheço pessoas que são generosas com os outros, mas cuja atitude geral em relação a si mesmo e seus familiares é triste. Então, isso aí também é uma pessoa falsa, pessoas que é boa com todo mundo, é um anjo, mas dentro de casa ele provoca um verdadeiro inferno. Só quem mora dentro da casa é que sabe quem é essa pessoa, né? Isso é o pior que existe. Mas acredito que elas estão se privando, porque não sente que vale o preço daquele agrado, né? Ao tentar evitar gastos, qualquer coisa que lhe foi dada, elas perderam o que Deus queria fazer por elas. Muita gente não gasta com ela mesmo porque acha que não precisa, que é bobeira, que ela pode viver muito bem sem isso. E às vezes precisa, mas é sovina, miserável com ela mesma, né? Talvez possamos aprender uma lição com Jesus. Estava se aproximando o momento do seu sofrimento e morte, e ele foi à casa de Simão, onde uma mulher chamada Maria se aproximou dele e derramou um perfume dispendioso, muito caro, né, em sua cabeça, quando ele estava reclinando sobre a mesa. Como Jesus estava à mesa, suponho que ele estivera ou estava comendo. Quando os discípulos viram o que ela fez, ficaram indignados, dizendo: para que todo esse desperdício? Eles estavam falando do perfume que poderia ser usado, sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, porém, respondeu a eles que não incomodasse a mulher, porque ela havia feito algo nobre, digno de louvor e Deus para ele. Jesus disse: o que ela fez ajudava a prepará-lo para as provações que estavam adiante. Está em Mateus 26, 6, 12. O perfume que ela havia derramado sobre Jesus provavelmente valia cerca de um salário de um ano, mas a extravagância dela certamente o abençoou. O amor que ela demonstrou a ele ajudou a dar-lhe a força que Jesus precisava para enfrentar os dias tenebrosos que estavam por vir, né? Da sua crucificação e morte. Nesse caso específico, Jesus estava dizendo que naquela vez e ocasião ele merecia extravagância, ou que os discípulos viram como um desperdício. Isso acontece na nossa vida. Não viva uma vida impulsiva, esbanjadora, mas lembre-se de que às vezes você vale uma pequena extravagância. A Bíblia mesmo fala, você não precisa viver é, culpando por tudo, né? Miseravelmente, mas você tem que confiar em Deus, você tem que crer que Deus existe, que Deus pode abrir seus caminhos, não precisa andar que nem uns farrapados, não ter nem perfume para usar, né? Que Deus não está falando isso na Bíblia. Deus manda você ter as coisas. Quem quer que você não tenha nada é o inimigo, tá? Então, aí é diferente. Com esses ensinos, a gente aprende, né? A valorizar mais o que nós temos, a valorizar tudo que a gente tem na vida, não jogar tudo pela janela e lembrar que Deus sempre estará conosco. Agora, hoje, nós vamos orar e pedir para Deus nos abençoar, tá? Diante do que nós lemos, cada um com a sua consciência, né? Como está a sua consciência diante da vida, diante dos seus gastos, diante das suas extravagâncias? Deus não está falando para você sair devendo para todo mundo, fazer extravagância.
mas viver a vida, que a vida é uma só, gente. É uma vez só que você vai viver, né? Isso não quer dizer que você tem que sair comprando loucamente, mas às vezes você vê uma coisa e queria tanto e larga de comprar por ser o quê? Sovina, com você mesmo. Dê um luxo para você, né? Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço a Ti, Senhor, que venha abençoar ricamente todos aqueles que estão orando comigo, Senhor. Que o Senhor plante uma semente no coração de cada um, Senhor amado. Que eles não sejam sovinos com eles mesmos, Senhor. Que o Senhor vai abençoando, que essas pessoas também abençoem os outros. Quem tem condições para abençoar os outros, abençoe, Senhor, com pequenas gentilezas, Senhor. Vai abençoando ricamente a vida de todos aqueles que estão. Desculpa, mas não deu abrição de boca agora. Que todos aqueles que estão orando comigo, aqueles que estão pedindo proteção para a sua vida, proteja, Senhor. Tira o espírito da miséria da sua casa. Quanta gente poderia viver melhor, ter um mimo na sua vida, mas não tem. Está guardando tudo para quê e para quem? Se você não aproveita nem o que Deus te deu, agradeça a Deus cada centavo que Ele coloca na tua mão. Abençoe tudo que você tem. Senhor, vai abençoando a vida de todos aqueles que estão orando comigo. Tira o espírito da avareza, da miséria. Vai abençoando poderosamente a vida de todos. Que eles sejam prósperos, vitoriosos. No nome de Jesus, quebra todo mal, todo levante do Satanás na vida dessa pessoa. Faça um mover muito grande, meu Pai. Que cada um que está orando comigo seja duplamente abençoado. Tira o espírito da miséria, espírito do mulambo, sai da vida dessa pessoa. Eu te peço, meu Pai, muda a história dessa pessoa. Eu te peço e agradeço, no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém e amém, Senhor. Amém, muito obrigado. Quando eu orei, me deu muita abrição de boca. Quando você abre muita boca numa oração, é libertação. E eu creio que muita gente sentiu igual eu, sabe? Quando você está orando, orando, de repente você fica, dá uma coisa estranha, uma abrição de boca. Então a gente tem que agradecer a Deus por ter nos libertado, né? De inveja, que não deixa você progredir, não deixa você dar um passo para frente. Muita gente está sentindo assim. Ele dá um passo para frente e dois para trás. Nós temos que quebrar isso, isso tem que ser quebrado. Nós temos que caminhar a nossa jornada, dando sempre passos além daquilo que nós imaginávamos, tá? Então, agradeço muito. Se vocês gostaram, compartilhe, dê seu joinha. Até a próxima, se Deus nos permitir. Amém, né, gente? Fique com Deus.